Sejam bem-vindos ao nosso podcast A Verdade 369. Hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Nós vamos tentar responder para vocês, ou seja, tentar trazer um esclarecimento para a população de forma geral. Eu gostaria que fosse para todo o Brasil, mas vamos trazer aqui para Manaus, né? Por exemplo, você sabe como funciona o sistema eleitoral brasileiro? Se você não sabe, vai saber agora. Quantos deputados tu acha que o povo elegeu em 2018? São 513 ao total. Quantos desses 513 tu acha que ele elegeu? 20% disso. 5. Em 2018, 27 deputados dos 513 deputados foram eleitos dependendo do voto direto. Eleito do que a gente entende de eleição, do tipo, o cara que mais ganhou Tu chegou voto. na urna e escolheu um cara, tá? Só 27 foram eleitos desse jeito que tu tá imaginando. Entendi. Porque quando tu bota o voto na urna, o que acontece não é computar direto pro deputado, computa pro partido. E aí nisso tudo tem uma fórmula, 18 cálculos depois, se distribuem várias cadeiras do Congresso para os partidos, e os partidos ocupam isso conforme os votos. Isso significa que um deputado que ganhou, como é o caso que a gente mostra no episódio, um deputado que ganhou 128 mil votos, não é eleito, às vezes, em detrimento de um deputado que ganhou 200 votos. 200 votos é a família e o bairro dele, né? E olha lá, o bairro não. A mãe votou. Não, no bairro não tá bem quisto. No bairro não tá muito bem quisto. Tá mais na família e na galera que trabalhou na campanha. No bairro já não acha boa ideia. Então, aí tu fala assim, pô, mas isso é sério. Aí vem várias questões disso. Isso é sério. É sério. No Brasil, na eleição de 2018, 95% não foi eleito dependendo desse voto. 95% da política, do Congresso, dos parlamentares, foram eleitos com redistribuição de voto dentro dos partidos. Ou seja, a gente não escolheu essas pessoas. A gente não tem clareza dessa fórmula. Poderiam me dizer, não, mas é legal. É legal. É hoje o sistema de voto. Se chama voto proporcional, coeficiente eleitoral. Sim. Ah, mas é legalizado. Sim, eles não estão ilegais no cargo. Sim. Mas eu desconfiaria que estão ilegítimos. Com certeza. Porque as pessoas não sabem quem eles são. O que isso gera? Olha o caminho que isso começa a criar. O caminho que isso começa a criar é, agora o deputado não precisa de voto para ser eleito. Ele só precisa do quê? De uma boa aliança com o partido e de um bom arranjo partidário. Porque se ele tiver num partido em que vai ter um deputado como o Tiririca, que puxa 1 milhão de votos, significa que o Tiririca vai botar mais uns 6 candidatos com ele. Que não precisam ter votos. Vão usar os votos do Tiririca para se eleger. Se ele tiver num partido que tem o Tiririca e o Celso Russomano, 2 pessoas famosas, quer dizer que o partido vai botar umas 12 pessoas para dentro. E aí é natural que se crie um incentivo de criar vários partidos. Porque em cada um desses partidos a gente bota um puxador de voto, e ele puxa outras pessoas com ele, e a gente bota parlamentares que não foram escolhidos pelas pessoas. E aí a gente cria uma casta de políticos que beiram a invisibilidade pública, como o texto fala ali, e que são dinossauros ali, já estão vivem lá dentro do Congresso, sem depender de voto, pegando fundão eleitoral, usando dinheiro para o cara não conseguiu o voto, o cara tá lá dentro, ele fica lá dentro governando, votando, escolhendo pela população, aí sai o fundão eleitoral, que ele mesmo decide ter fundão eleitoral, ele fala assim, quero fundão. Aí ele vota o fundão eleitoral, sai o dinheiro, ele pega o dinheiro para fazer propaganda dele. E cria toda essa lógica cíclica de existir um grupo no parlamento que não tem representação popular e que governa em causa própria ou em causa do partido. O nome que a gente dá para isso é centrão. Agora, o que significa 5% ser eleito? O quórum mais apertado, vamos falar de quórum de impeachment aí, tem que ter 25% para vetar, cara. Tu não consegue vetar nada. E são esses caras que negociam com o presidente, são esses caras que definem as pautas que são votadas lá dentro. Então, o Congresso brasileiro é, no meu entender, agora uma opinião pessoal, né, é uma oligarquia. Sim. É uma oligarquia, um grupo de poucos que governam pensando no bem de si próprio, sem prestar atenção no povo. E isso fica evidente para todo mundo que conhece esse sistema, conhece esses números e vive lá dentro. Não há interesse em representar a população porque não é necessário. Uhum. Não existe vínculo entre o voto e o candidato. Só precisa que existam os puxadores de voto. Então, sabe aquele grupinho que tu conhece dos deputados? Porque a maioria tu não conhece, mas tem um grupinho que tu conhece. Normalmente esses são os caras que têm voto. Uhum. Esse grupinho que tu tá imaginando agora, tá todo mundo pensando nos deputados agora. Normalmente esses são os que têm voto. Por isso que você conhece. Que puxaram uma outra leva. Que puxaram uma galera que não tem voto nenhum. E vive lá dentro há 50, 60 anos, 40 anos. Eu não vou citar os nomes aqui, mas eu fiz uns cálculos. Cara, tem cara que tem duas vidas minhas dentro do Congresso.
O cara, ele fica mudando, né? Ele vai pro partido, ele vai pra chefe do partido, ele vai pro não sei o quê, ele vai pro Ele tem uma Senado, ele vai influência pro dentro deputado. do partido ali, mas não recebe necessariamente esses votos e Não, entra. não recebe, não depende deles. Sim. Mas ele escolhe. Aí os chefes, os donos de partido, viram pessoas extremamente poderosas. Porque eles definem. Tu quer te candidatar, Arthur? Eu falo o seguinte: olha, no meu partido tu vai ser eleito. O que tu me dá em troca? Tu vai votar assim, tu vai votar assado, tu vai me dar, tu vai devolver o fundão? Como é que tu vai fazer? Então, por exemplo, o sistema brasileiro eleitoral, ele é dividido em dois sistemas aí. No caso, o proporcional e o majoritário. O que é o majoritário? O majoritário é justamente quando o cidadão, aí vem a pergunta, né? O voto do prefeito, ele é o mesmo para o deputado estadual, federal, ou distrital, no caso, agora vereador? Você sabe informar? Acredito que não, mas eu vou lhe informar. Então, veja bem, o senhor perguntou assim, esse sistema majoritário, ele serve somente para prefeito, governador, senador e presidente. Esse daí é aquele que quem tem mais votos É eleito. ele é eleito. Ele exerce o cargo. Ele é eleito. Ele exerce o cargo. Nós iremos em breve até falar que no Brasil o voto realmente ele é direto. Nos Estados Unidos o voto é indireto. Né? Ele é indireto. Vou dar esse exemplo aqui, tipo, a Hillary Clinton, na época que ela disputou com o Trump, ela teve 3 milhões de votos a mais do que o Trump. Mas ela não foi eleita presidente dos Estados Unidos. Quem foi o Trump. E lá o sistema é outro. Mas a gente vai falar do nosso sistema aqui. Só estou dando aqui uma pincelada aqui, porque a gente vai falar isso mais lá na frente. Eu concordo com o seguinte, até para esse momento, né, nessa forma aí, quem realmente foi eleito mais for votado, que é o mais correto, né, que é o lógico, a população escolhe assim, que é o que ela escolheu para ser eleita, para governar, para nos dirigir, seja a pessoa que assume. Né? Mas pelo que eu estou vendo aí, tem várias fórmulas de cortar essa situação, no caso para vereadores, no deputado estadual, né? Prossegue. Exatamente. Aí o que acontece? Nesse sistema, no caso aí, majoritário, esses quatro, no caso, né, que eles disputam, né, governador, prefeito, presidente e senador, eles já ganham porque eles têm mais votos. Se eles tiver mais votos, eles ganham. Direto. Ganha direto. Vai Aí direto. tudo bem, beleza, né? Vai direto. Tá bom. Já o sistema proporcional é 100% diferente. Por quê? Porque ele vai ser de acordo com a porcentagem, ou seja, o número de votos que aquele partido ali ele vai ter. Porque, primeiro, quando você vota no candidato A, B ou C, você não está votando nele, você está votando principalmente no partido. Ainda que ele tenha lá a numeração com 5, né? 5 números, ou com 4 dígitos, o principal ali é que aquele voto ele vai primeiro para o partido. Primeiro para o partido. E aí o que acontece? Dentro dessa situação aí, o candidato ele vai, digamos, ter uma votação, né? Deputado A, B ou C, que teve uma votação, mas não conseguiu se eleger. Enquanto que o outro teve uma votação menor que ele foi. Em 2018. Nós temos 2018 e vários outros. Então, o que acontece? Vamos pegar aqui Manaus, né? Faz uma conta aí, tipo, pega aí, digamos, 2 milhões, mas vamos colocar 1 milhão e 800. Divide aí por 41. Para ver quanto é que vai dar. 41 vereadores. No caso, 41 cadeiras, no caso. Que vai ser justamente aqui que é o número de cadeiras que no caso, vai ser. Exatamente. Deu quanto aí? 40 mil? 43. 43 mil, beleza. Então, o que acontece? Dentro do Código Eleitoral, né? Tem o Código Eleitoral, aí vocês depois pesquisem aí, ó, o artigo 106, né? Que ele vai falar sobre o coeficiente eleitoral. Esse coeficiente eleitoral é justamente esse número que o Alceu acabou de falar, 43 mil. 43 mil, vamos supor, 43 mil votos que um partido ele tem que ter para eleger pelo menos um vereador.
um vereador. Isso é o Entendeu? isso É, é o coeficiente eleitoral. coeficiente eleitoral. Né? E no caso aí é justamente o coeficiente eleitoral. Mas aí também tem o coeficiente partidário. O que é esse coeficiente partidário? É quando esse Esses dois aí fogem do sistema direto, né? exato, foge do sistema majoritário. Majoritário. Que é o direto, que é o que nós escolhemos Exatamente. para eleito. Exatamente. Aí, tipo, quando você pega o coeficiente, digamos, partidário, é quando aquele partido ele tem, em vez de ter 43 mil, ele tem 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil, 80 mil votos. No cidadão. Não, no partido, 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 ah, partido todo. Total do partido. No total do partido. Só que aí tem um detalhe. Se nesse partido, vamos supor, teve um cidadão lá que ele teve, vamos supor, 43 mil, um exemplo. Ele teve 43 mil, só que sobrou mais 43 mil. Foi que deu 86 mil. Vou aqui. A gente já está com o número exato, né? Vamos colocar assim. O cara que conseguiu o coeficiente dele para ser eleito, dentro do partido, ele já está eleito. Isso Aí daí o já que sobrar dentro do partido vai ser distribuído com outros lá, de acordo com a cota lá, para escolher. Aí exatamente. essa pessoa não vai ser aquela que foi mais votada. É o partido que vai escolher. Nesse caso aqui, o partido ele vai escolher um, só que aí também vai ter que seguir a regra. Qual é a regra? Não é o segundo colocado. Não. Às vezes até o segundo, mas eles vão também escolher, no caso, o partido, mas eles também têm que seguir a regra. Qual é a regra? Mas o correto não era o segundo colocado, não foi ele que foi escolhido no Exato. corpo, no voto, certo? Por que o partido tem que escolher um cidadão que às vezes não está nem, vamos dizer assim, em conivência com o povo? É justamente isso que nós temos que em breve Acabar. cada vez mais se estruturar, porque uma coisa que a gente vai entender, pesquisando cada vez mais, é que quando a gente se candidata, aquela candidatura ali, entre aspas, ela é nossa, mas na verdade é do partido A, B, C. Partido A e B, C, que escolhe os caras de acordo com a conivência com os artigos. Aí o que acontece? Essa primeira fase aqui é a distribuição comum e ordinária, ou seja, aquele que teve 43 mil votos, ele já está eleito. Mas supondo que esses outros 43 mil aí, os outros 43 mil votos, né, que sobraram, eles vão pegar, no caso aí, quem teve dentro daquele partido ali, quem teve dentro daquele partido ali, 10% desse valor, de 43 mil. Quanto é que é 10% de 43 mil? Se não me engano, é 4.300 votos. Então, se ele teve 4.300 votos, vamos supor que lá teve pelo menos mais uns 5, que teve 4.300 votos. Esses 5, eles vão entrar justamente dentro da regra, né, que faz justamente a distribuição daquele que conseguiu, digamos, ter essa meta aí dentro desse coeficiente, né, eleitoral. No caso é 43 mil. Então, são várias situações que a gente fica assim meio assim, perdido, né? E assim, perplexo quando a gente passa a ter esse entendimento. É por isso que no Código Eleitoral, tanto o 106 quanto o 107, todos os partidos vão participar, principalmente aqueles que conseguiram chegar a 80%, digamos, do coeficiente eleitoral. Ou seja, se você pega 80% de 43 mil, é só você tirar, digamos, 8.600 e você vai ver quanto é que dá. E se o candidato lá, ele conseguir, digamos, chegar a, no caso, 8.600 também, que no caso é 20%, ele vai conseguir preencher essa vaga que é da segunda fase, que essa aqui é a fase das sobras. Primeiro, César, o candidato eleito pela voto popular, que alcançou a média dentro do partido de 40 e poucos mil, 43 mil, está eleito. Esse foi já escolhido pelo povo. Aí vamos dizer que dentro do partido não tenha mais esse que tem essa mesma quantidade de votos. Né? Vai ter só 10%. Só 10%.
mas aí já é concorrido com os outros partidos nessa mesma proporção. Quem é que tem mais votos dentro do partido? Para ele ser eleito. No caso, o partido sobrou tanto, se tem tantos ali, o partido do PDS tem mais do que o PDT, que tem 30, o PDS tem 40. Então o PDS consegue eleger mais um, né? E o outro não. Aí segue essa sequência. Aí quando tiver empate, aí vai ser por idade. Ou seja, tem uma regra, é isso? Então, segue dessa forma aí. Então, bom, pelo menos a primeira parte tá boa. Agora, essas outras aí é que eu não concordo muito, essa não. parte da sobra que é terrível. É terrível. É terrível. Então, veja bem, eu vou lhe dar aqui um exemplo aqui para vocês. A gente está usando aqui o coeficiente eleitoral que é 43 mil. Vamos supor que um partido aí pequeno, né, ele chegou só a 40 mil votos. Chegou a 40 mil votos e cada digamos, eleitor dele chegou, digamos, a ter, digamos, 8 mil votos. Vou colocar aqui, aí 8 vezes 5 dá 40, né? Então, foram 5 candidatos que chegaram a 8 mil. Só que aí tem aquele detalhe, ó. Nós acabamos de ver aqui que na primeira fase, com 10% de votos, ou 4.300 votos, o cidadão já fica eleito. Por isso que nós sabemos que tem vereadores aqui na nossa cidade e 4 mil e poucos votos ele foi eleito. Mas por quê? Cota. Exatamente, por causa desse coeficiente aqui eleitoral, que é algo que a maioria das pessoas não sabe. E muitas vezes esse de 4 mil e pouco não é aquela pessoa que nós queríamos. Né? Exato. Mas uma pergunta, esse coeficiente está válido ainda? Tá válido. É o que nós Tá válido. É o que nós temos hoje. O que foi tirado, o que o STF tirou, foi justamente o chamado puxadinho, aquele lá que surgiu com o tiririca. Eu soube informação que não teria mais essa eleição. Não, mas ele continua normal. Então, E bom será que se puxar e pelo menos gente boa, né? Aqui foi escolhido uns que não nos interessa. Exatamente. Aí o que acontece? Dentro dessa situação aí, ó, essa aqui é a segunda fase, que é a primeira sobra, aí sobra. E aí o cidadão o partido dele tem que ter tido pelo menos 80%, né, no caso dos votos lá, do coeficiente, né, coeficiente eleitoral, e ele tem que ter tido pelo menos 8.600 votos. Só que, como eu dei exemplo aqui, um partido teve 40 mil votos. Desses 40 mil, 5 candidatos eles chegaram a 8 mil votos, mas eles não vão preencher nenhuma cadeira. Porque está fora justamente dessa regra aqui da segunda fase. Aí vem a terceira fase. A terceira fase é a fase mais complicada, assim, para você entender, né, e para você, digamos, aceitar. A terceira fase chama-se sobra das sobras. Sobra das sobras. Aí quem vai fazer essa sobra? Para quem vai essa sobra das sobras? Quem vai escolher é o TSE. Ou seja, aqui o TRE que vai escolher dos partidos A, B, C, D. Okay? Então, essa sobra das sobras é justamente isso aí. Vai justamente o TSE que vai escolher quem vai ser. Então, essa sobra da sobra é aquela questão que tem candidato que você nem conhece, nem votou nele e vai levar. É isso? Exatamente, é por isso que tem candidato tipo, que, como eu citei desse exemplo aqui, teve 8 mil votos, mas vai ter um aqui que vai aparecer que teve só, digamos, 3 mil, e o TSE colocou lá. É justo isso? Eu nem conheço, cidadão, vai dar. Aí é por isso que, no caso, o nosso sistema aqui, ó, majoritário, ele é um e o proporcional é outro. Só que esse proporcional, se você for para analisar, ele é super desfavorável a aqueles candidatos que, digamos, tiveram votação, né? Tiveram uma votação boa, porém, o partido não conseguiu chegar ao coeficiente eleitoral, né? Nem também ao coeficiente partidário, né? Ou seja, como eu dei exemplo de um partido que chegou a 86 mil votos. Ele levou um e dentro do partido teve lá pelo menos uns 5 que chegaram a mais de 10%
daquele valor, seria mais de 4.300 votos. E aí se tornaram, no caso, cada um adquiriu uma cadeira. Tem um vídeo que fala sobre isso. Tem vários vídeos, eu acabei de mandar para isso aí. Vou colocar no início. Entendeu? Então, esse sistema, ele, querendo ou não, ele é muito proporcional tanto para a gente que é eleitor, que a gente quer votar num cidadão que a gente quer que ele ganhe. Mas o sistema eleitoral não vai nos garantir isso, não. Sistema, né? O sistema. É por isso que ele tem esse nome, né? No caso aí, ó, majoritário e proporcional. Majoritário é só que temos para prefeito, senador e presidente. A coisa mais simples que tem já é o majoritário. O cara foi eleito, beleza, por indicação de voto, independente de partido, aquele que tiver mais votos era para ser eleito. Pronto, acabou com essa palhaçada do proporcional, etc., da escolha que é. Não tá, meu amigo. Se os caras tiveram voto popular do povo, tá lá. É esse que o povo escolheu. 43 mil já passou, ele passa até de 43 mil dentro do partido, né? É eleito, sai de lá. Partido Humanitário tem um cidadão que está com 100 mil votos, o outro está com 50. Está com 100 o primeiro, 50 o segundo, e assim vai. E o que empatou faz sorteio, né? Não tem esse negócio não, pô. São 41 vagas, então segue aquela sequência. Vai descendo, ordem decrescente. Porque uma coisa que a gente sabe é que aqui no Brasil tem mais de. Só no Brasil que tem essas palhaçadas. Acho que é mais de 30 partidos. Aí cada partido coloca lá os seus deputados, diretores, representantes. A deputada. Aquele que teve voto só tem 41 vagas, coloca em ordem decrescente, foi fulano e tal. Pronto, acaba com essa merda, o partido tal, e conta disso, conta daquilo. Ordem decrescente, quem pegou voto, pegou voto. Pronto, é que o povo é que está decidindo, o povo está votando. E queremos o comprovante. Entendeu? Então, vamos parar por aqui, que seja bem esclarecido isso aí. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente volta de novo a discutir esse assunto com mais detalhes. Não se preocupa não. E pesquise, procure se informar. Ou seja, o povo tem que se interessar. Por política e religião tem que se discutir sim. Nós somos governados por duas leis, a lei de Deus e a lei dos homens. Aquele que não tiver consciência disso daí, meu amigo, se perde. Então, nos siga em nossas outras plataformas, A Verdade 369.